Bem-vindo à primeira série de podcasts promovidos pelo Anemia Working Group, a Associação Portuguesa para o Estudo de Anemia, que tem como objetivo promover a investigação na anemia nas suas diversas vertentes. Neste contexto, promovemos uma série de podcasts que pretendem ser um espaço de atualização com caráter informal e didático. Hoje, o tema do nosso podcast do Anemia Working Group será Diagnóstico Laboratorial da Anemia Hemolítica Autoimune. Estará connosco a doutora Ana Macedo, do IPO de Lisboa, à conversa com o Dr. Marco Ramalho, do Hospital da Terceira. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Anemia, promovido pelo Anemia Working Group, desta vez dedicado ao tema do diagnóstico laboratorial da anemia hemolítica autoimune. O meu nome é Ana Macedo, sou bióloga especialista em análises clínicas e exerço a minha atividade profissional como responsável do laboratório do Serviço de Imunohemoterapia do IPO de Lisboa. Comigo neste podcast tenho o Dr. Marco Ramalho, médico patologista clínico e diretor do Serviço de Patologia Clínica do Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira. Olá Marco, obrigada pela tua participação. Obrigado, Ana, e obrigado ao Anemia Working Group pelo convite e pelo desafio de estarmos aqui os dois a debater a anemia hemolítica autoimune. Oferecemos uma perspectiva global desta doença, quer do ponto de vista da imunoterapia, quer do ponto de vista da patologia clínica. Como sabemos, as anemias hemolíticas autoimunes fazem parte das anemias hemolíticas, que é um conjunto bastante diverso de patologias, caracterizado por possuir uma ampla heterogeneidade, tanto clínica como etiológica. Então acho que vamos começar por definir o que é uma anemia hemolítica autoimune. Então, este tipo de anemia hemolítica é uma anemia que é causada pela presença de autoanticorpos, que são normalmente inespecíficos, mas que também podem estar associados às classes de imunoglobulinas IgG, IgM ou IgA, e também a frações de complemento, como é o caso do C3b ou C3d, ainda que já haja alguns estudos que nos digam que há um papel do C4 também neste tipo de anemias hemolíticas autoimunes. E é uma anemia que, pela presença de autoanticorpos, estes vão ter a capacidade de destruir os eritrócitos do próprio e muitas vezes os eritrócitos provenientes da transfusão, daí a etiologia da própria anemia. Estas anemias hemolíticas dividem-se normalmente em anemias hemolíticas autoimunes induzidas por anticorpos quentes e que são as mais frequentes nesta categoria de anemias hemolíticas. Temos também as que são induzidas por anticorpos frios, estas já na sua divisão entre benignas e patológicas, o que não acontece, por exemplo, com os anticorpos quentes, e estão muitas vezes associadas à hemoglobinúria paroxística a frio ou à doença das aglutininas frias associadas a anticorpos do tipo IgM. Temos também as anemias hemolíticas autoimunes de tipo misto e as anemias hemolíticas autoimunes induzidas por fármacos. Exatamente. E na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, esta não sequer é a patologia de base, mas é uma forma de apresentação e consequência de outras patologias. Porque para além das doenças autoimunes e dos fármacos, as anemias hemolíticas autoimunes podem ser secundárias a infecções, como por exemplo Epstein-Barr, citomegalovírus, vírus da imunodeficiência humana, o HCV, portanto a hepatite C, até mesmo a pneumonia a micoplasma e um conjunto bastante vasto também de doenças linfoproliferativas, como seja a leucemia linfocítica crónica e os linfomas tanto Hodgkin como não Hodgkin. O achado patognomónico principal devemos referenciar traduz-se sempre no reduzido número e tempo de vida dos eritrócitos, como sabemos, cerca de 120 dias, portanto, esse número vai estar reduzido e o tempo de vida dos eritrócitos vai estar reduzido, logo vai estar associado a uma anemia grave, ou então temos uma hemólise acompanhada por reticulocitose. E é preciso acrescentar que esta reticulocitose é preciso saber, a priori, se não tem uma causa subjacente, uma hemorragia recente, por exemplo, ou um suporte nutricional por ferro, vitamina B12, folatos, ou até mesmo eritropoetina. A anemia hemolítica autoimune caracteriza então clinicamente por icterícia, esplenomegália e alteração de alguns parâmetros analíticos-chave que a patologia clínica normalmente é que dá esta indicação ao médico. Pronto, por isso, normalmente, aquilo que nós verificamos é que o doente se dirige ao seu médico assistente ou até ao médico da família com um quadro clínico que é caracterizado pelos fatores que já disseste, e é nessa altura que o médico assistente referencia o doente para análises laboratoriais e são feitos esses pedidos.
Podes-nos explicar, para nós termos também um bocadinho a noção de como é que se vai caracterizar laboratorialmente uma anemia hemolítica autoimune? Sim, ainda não existe, embora um teste específico para a anemia hemolítica autoimune, mas existe sim 2 ou 3 parâmetros-chave, como eu disse anteriormente, que nos indicam nessa mesma direção. E é aí que a patologia clínica é chamada a intervir, e então é por isso que podem ser requisitados um vasto conjunto de parâmetros. O principal e o primeiro a pedir é sempre o hemograma completo com reticulócitos e o esfregaço de sangue periférico. Logo de seguida temos a LDH, portanto a lactato deshidrogenase, a aptoglobina, a bilirrubina total e também a urina tipo 2. O que é que estamos à espera de encontrar? Principalmente no hemograma, obviamente, uma diminuição do valor da hemoglobina e o aumento dos reticulócitos. Obviamente, a medula, na maioria dos casos, vai estar a tentar compensar esta perda dos eritrócitos e vai haver um aumento da estimulação no rim da produção de eritropoetina para tentar compensar esta perda dos eritrócitos em circulação que estão a ser hemolizados. No esfregaço, podemos encontrar aglutinação dos eritrócitos, podemos encontrar policromasia, que é derivada da tal presença dos reticulócitos, também macrocitose, podemos mesmo encontrar eritrócitos mais jovens ainda do que os próprios reticulócitos, podemos encontrar eritroblastos, podemos encontrar microesferocitos que vão estar presentes devido às alterações da membrana decorrentes da hemólise e até mesmo a eritrofagocitose. Também a bilirrubina total pode estar aumentada, ou vai estar mesmo aumentada à custa principalmente da bilirrubina não conjugada, portanto a bilirrubina indireta. Obviamente a LDH, a lactato deshidrogenase, também vai estar aumentada. Há uma diminuição da aptoglobina, porquê? Porque a hemoglobina livre liga-se à aptoglobina e a aptoglobina desce, ou pelo menos não é conseguido a sua detecção normalmente e até pode chegar a valores indetetáveis no soro. E também depois na urina podemos encontrar tanto a hemoglobina livre como o próprio produto de degradação da hemoglobina, o urobilinogênio. Para complementar, depois desta panóplia toda de exames na patologia clínica, o que é que temos para oferecer na imunoterapia? Obviamente vamos passar para o TAD, ou teste de antiglobulina humana diurética. Acho que a Ana tem algo a dizer sobre isso. É verdade, mas normalmente os doentes, quando são referenciados num contexto da suspeita de uma anemia hemolítica autoimune, somos referenciados por duas vias. Ou nos são enviados apenas para a realização de um teste de antiglobulina humano direto para complementar o diagnóstico, uma vez que faz parte dos parâmetros a estudar para se fazer um diagnóstico diferencial das anemias hemolíticas autoimunes, ou porque já têm uma anemia tão grave instalada que, para além de precisar de complementar o seu estudo, vai precisar de uma terapêutica transfusional associada, normalmente uma terapêutica com concentrados de eritrocitários. Então, o que é um teste de antiglobulina humana direto? Não é mais do que um teste in vitro, onde nós vamos verificar se existem imunoglobulinas ao complemento que já estão previamente ligados in vivo aos eritrócitos do doente. E o que é que nós vamos fazer com este resultado? Com base no resultado obtido, que vai poder ser positivo ou negativo, com a sua especificidade, uma vez que nós vamos utilizar um conjunto das imunoglobulinas que já referimos acima, vamos ter soros monoespecíficos que nos vão permitir detectar se estamos perante IgGs, IgMs, IgAs ou até perante complemento, vamos conseguir definir a especificidade da imunoglobulina que está associada ou à caracterização deste teste de antiglobulina humano direto positivo. Vamos também poder ter diferentes tipos de intensidade de reação, e este tipo de intensidade de reação também nos vai orientar para fazermos a diferenciação e a caracterização nos tipos anteriores que eu já tinha referido que existem, e também vamos fazer este estudo acompanhado também de uma pesquisa de anticorpos irregulares. Porquê? Porque em casos muito graves em que há uma hemólise maciça dos eritrócitos, vamos conseguir encontrar no plasma do doente anticorpos livres em circulação. Porquê? Porque já não temos receptores antigénicos disponíveis para a sua ligação, porque está a haver uma destruição maciça, como o Marco também já tinha dito, verificava do lado dele, desses eritrócitos. Por isso, é importante nós termos a noção e complementar os nossos estudos exatamente com este exame laboratorial.
Outra análise laboratorial que é aplicável neste contexto é a eluição. A eluição não é mais do que um método laboratorial que vai crivar a ligação dos anticorpos que estão ligados aos nossos antigénios e que nos vai permitir caracterizar se eles têm ou não uma especificidade e vai nos permitir distinguir se estamos perante aloanticorpos ou autoanticorpos. É fundamental, sobretudo se o estudo estiver associado a um pedido de transfusão de concentrados eritrocitários, excluir a presença de aloanticorpos clinicamente significativos, porque estes podem condicionar o rendimento transfusional do doente, e excluindo a presença desses aloanticorpos, todos nós estamos muito mais seguros a transfundir o nosso doente, até porque há obrigatoriedade legal no processo transfusional de se fazer este tipo de análise laboratorial. Outra mais-valia de nós realizarmos a caracterização das anemias hemolíticas autoimunes é o facto de se saber, e isto está descrito na literatura, que cerca de 10% das anemias hemolíticas por anticorpos quentes, por exemplo, se caracterizam pela presença de autoanticorpos com especificidades associadas ao sistema RH, nomeadamente com a formação de auto-anti-D, auto-anti-C grande, auto-anti-E grande, auto-anti-C pequeno ou auto-anti-E pequeno, ou seja, é a conjugação de todos estes resultados que eu vou tendo ao longo do tempo que me vai permitir assegurar que estou perante uma anemia hemolítica por anticorpos quentes ou por uma anemia hemolítica por anticorpos frios ou até por uma anemia hemolítica induzida por fármacos. No caso destas últimas, as especificidades que nós, por exemplo, vemos associadas aos autoanticorpos estão muitas vezes dependentes do tipo de fármaco, ou seja, consoante o fármaco estiver envolvido na hemólise, assim a especificidade antigénica do anticorpo, aliás, pode ser alterada, e aqui já estamos com anticorpos que se formam contra outros sistemas antigénicos, como é o caso do antigénio KIT. Posteriormente, vamos também prosseguir o nosso estudo laboratorial adequando ao objetivo do pedido. No caso das anemias hemolíticas induzidas por fármacos, é necessário testar as amostras dos fármacos e escolher qual é a metodologia laboratorial mais adequada ao mecanismo imune associado a essa hemólise. Por exemplo, no nosso hospital, nós utilizamos bastante a piperacilina com tazobactam. E existe descrito, obviamente, muitas anemias hemolíticas induzidas por este medicamento. Nós sabemos que o mecanismo subjacente é a existência de imunocomplexos resultantes de uma exposição prévia, por isso o teste laboratorial que nós vamos fazer vai ser dirigido para a pesquisa de anticorpos no plasma do doente, que já estavam previamente formados e que sofreram um boost com a nova exposição. Também, no entanto, existem outros mecanismos dependentes ou independentes do fármaco que vão requerer uma abordagem laboratorial diferente. Por exemplo, se nós quisermos estudar uma hemoglobinúria paroxística a frio, é fundamental utilizarmos um teste de Donat-Landsteiner. Porquê? Porque este teste de Donat-Landsteiner nos vai confirmar o diagnóstico. E qual é a particularidade deste teste? Este teste vai ser efetuado recorrendo a duas gamas de temperatura. Ele inicialmente é feito expondo o soro do doente a 4 graus. Para quê? Para que haja uma ligação do anticorpo, porque normalmente, e porque é uma hemoglobinúria paroxística a frio, vamos ter um anticorpo do tipo frio que vai estar presente e causar essa hemólise. Por isso, nós vamos primeiro a 4 graus promover essa ligação antigênio-anticorpo e posteriormente vamos colocar as nossas amostras de 37 graus para garantir que a ativação do complemento e para que a hemólise se torne visível. Normalmente, estas hemoglobinúrias paroxísticas a frio estão associadas ao antigênio P, por isso formam um anti-P nestes doentes. Por isso, basicamente, podemos dizer, Marco, devolvendo aqui outra vez à patologia clínica, aquilo que é o estudo da anemia hemolítica autoimune, temos aqui uma panóplia muito grande de testes que nós podemos, no caso da imunohematologia, ir aplicando para chegarmos a um diagnóstico diferencial das anemias hemolíticas autoimunes. Mas como a Ana disse, e muito bem, existe um conjunto muito variado de passos que se podem dar tanto no laboratório da parte da imunoterapia como da patologia clínica. E quem nos ouve pode pensar que isto até é muito fácil, porque não é à toa que às vezes ouvem-se os nossos colegas, lá no laboratório, entra cá e sai chouriço. Isto é tudo muito fácil, aqui não dá trabalho nenhum, aquilo é só meter as coisas nos equipamentos
e sai logo um resultado e não dá trabalho nenhum. Tu concordas com isso, Ana? Que isto é assim tão fácil como parece? Olha, não concordo nada. Isso tu usaste a expressão de entra carne e sai chouriço. Eu costumo dizer que devem achar que nós lá no serviço de imunoterapia temos uma máquina de vending com sacos de sangue e carregamos lá num botãozinho e aquilo Exato. tem um concentrado eritrocitário vai para um doente, outros têm um Uhum, concentrado plaquetário vai para o outro e não é preciso fazer mais nada. Aquilo exatamente. deve funcionar mais ou menos assim de uma forma muito pouco rigorosa. Mas pronto, por isso, é assim, obviamente que não concordo, porque nós estamos perante realmente amostras que são muito desafiantes do ponto de vista laboratorial e porque normalmente existem uma série de interferências ao desenrolar normal daquilo que é a atividade do laboratório quando tratamos com estes doentes. Porque, por exemplo, a presença de imunoglobulinas nos testes laboratoriais vão ser uma realidade, como já expliquei acima. E que também, como eu já tinha dito, quando o doente necessita de suporte transfusional e a legislação me obriga à realização de um conjunto de testes obrigatórios em que a presença das imunoglobulinas livres no plasma originam positividades inespecíficas, ou até podem dificultar, no caso de uma ligação muito forte ao próprio eritrócito, a determinação do grupo sanguíneo, eu tenho que arranjar estratégias no laboratório que me permitam mitigar e ultrapassar essas interferências, de preferência também métodos que sejam rápidos, porque no caso de um doente que precisa de transfusão, nós nem sempre podemos protelar a transfusão para continuarmos a fazer estudos laboratoriais, ou seja, eu tenho que organizar o laboratório para dar alguma resposta a isto. Muitas vezes a abordagem dessas interferências pode passar, por exemplo, pelo aquecimento da amostra e dos reagentes, isto normalmente quando estamos perante uma IgM, por isso uma imunoglobulina que tenha uma maior atividade, por exemplo, a frio. Podemos também utilizar DTT, que nos vai permitir, em diferentes concentrações, vai nos permitir não só tratar eritrócitos como o plasma, e este DTT vai permitir a clivagem das pontes de sulfito, vai eliminar as imunoglobulinas interferentes. Que podemos também ter que recorrer à associação do DTT com enzimas, como é o caso da papaína cisteínica, e isto vai, de alguma forma, clivar todos os anticorpos que possam estar ligados à superfície do eritrócito para que eu a seguir possa fazer uma série de autoabsorções para poder excluir, lá está mais uma vez, a presença de autoanticorpos e determinar a presença de autoanticorpos, ou seja, nós não temos um laboratório, uma abordagem única, mas sim uma gestão que é feita caso a caso, com base nas características específicas de cada uma das amostras e de cada um dos doentes. E presumo que no teu caso não deve ser muito diferente a dificuldade que muitas vezes é em ingerir estas amostras, verdade? Claro, obviamente que não é diferente. Nós sabemos perfeitamente que o diagnóstico da anemia autoimune requer tanto essa evidência de um autoanticorpo como a evidência clínica e laboratorial da hemolyse. Tem, como sabemos, a anemia hemolítica autoimune tem uma diversidade de causas, o diagnóstico apresenta-se sempre como um desafio, isto especialmente para os profissionais do laboratório, tanto para a imunoterapia como para a patologia clínica. Por exemplo, no caso da patologia clínica, um dos maiores desafios é o esfregaço de sangue periférico, que é algo que está dependente tanto da experiência técnica do patologista clínico, como na sua capacidade de evidenciar as alterações morfológicas dos eritrócitos. Portanto, são muitos anos de prática e ao longo de muito tempo de aprendizagem que é possível para um patologista clínico com alguma facilidade evidenciar quais são as alterações que ali estão, porque às vezes essas mesmas alterações, e o que eu estou a falar no caso específico, por exemplo, dos esquizocitos, não sequer são específicos de anemia hemolítica autoimune, mas sim de outros tipos de anemias hemolíticas, e, portanto, é necessário ter um olho bastante cauteloso quando estamos a fazer uma observação no esfregaço, porque isto é o tipo de doença que requer um cuidado acrescido ao pessoal do laboratório para evidenciar estas mesmas alterações morfológicas e informação que nós depois vamos dar aos colegas dessas mesmas informações. Pronto, e continuando, por exemplo, nos casos em que temos uma hemólise com cria-aglutininas, o que é que acontece? Como sabemos, e a Ana já falou, isto está associado ao desenvolvimento de autoanticorpos do tipo IgM. E como é que estes complexos surgem depois no esfregaço? Aparecem nos tais eritrocitários. Como é que nós o resolvemos? Até é bastante simples, e a própria Ana já nos deu uma indicação sobre isso.
Temos que aquecer as amostras em banho-maria ou até mesmo na estufa, uma estufa qualquer que tenhamos lá no laboratório a 37 graus, e este fenómeno depois desaparece temporariamente. E é um passo que é absolutamente fundamental, não só para se fazer o esfregaço, mas até mesmo para fazer a própria determinação do hemograma. Eu até cheguei a ver, em algumas centrais de colheita, nós, aqueles doentes que sabíamos de antemão que tinham a presença das tais crioglutininas, o que se faz é colher assim que se colhe, vem em mãos, quentinho nas mãos, a correr para o laboratório e fazer logo o esfregaço e pôr no equipamento, que é para garantir que aquela amostra não chega a arrefecer absolutamente nada, para não permitir a formação destes mesmos complexos que se formam. Paralelamente, também acontece algo engraçado, portanto, não só no tubo de DDTA, também depois no tubo de bioquímica, no tubo de soro. Após a centrifugação, esta hemólise pode causar problemas, esta hemólise dos eritrócitos, e até pode aparecer numa escala de tons crescentes, começa num tom rosado claro, portanto, num tom vermelho claro, até mesmo um castanho escuro, quando nós temos uma hemólise mesmo maciça. E porquê é isto? Porque nós temos a oxihemoglobina, que é o termo técnico que se dá para isto, e depois temos a meta-hemoglobina, quando há este castanho escuro, que tem a ver com a forma oxidada da hemoglobina. Esta hemólise, obviamente, vai interferir com a determinação de vários parâmetros analíticos que nós sabemos, o potássio, a aspartato transaminase, a própria LDH. E se, por exemplo, o médico, naquela ocasião, quiser saber como é que está o ionograma do doente, existe uma maneira muito fácil de ultrapassar esta dificuldade, que é fazer uma gasometria arterial. Com o sangue arterial não vai haver este problema da hemólise. Foi muito curioso, Marco, tu pegares agora na questão da hemólise e da forma como ela é visualizada e falares aqui no espectro de coloração que o plasma pode ter, porque uma das coisas que também é muito característica das anemias hemolíticas autoimunes induzidas por fármacos, lá está, normalmente cursam como hemólise maciça, é exatamente essa coloração castanho escuro. Nós, quando olhamos para as amostras de plasma desses doentes, ou de soro, consoante aquilo que nós seja mais útil para os exames laboratoriais, aquilo que nós quase podemos caracterizar é que ele tem uma aparência que parece Coca-Cola, não é? Falando um bocadinho na gíria, nós olhamos para aquilo e aquilo tem uma aparência Coca-Cola Light, porque Exatamente. efetivamente a coloração é muito característica. E vai sendo a experiência e a conjugação destes dados, porque obviamente eu se no lado da imunohematologia tiver um TAD positivo para IgG, por exemplo, aquilo que eu vou esperar é que quando vou ver os resultados da patologia clínica, todos aqueles valores que tu disseste que normalmente estão alterados porque estamos na presença de uma anemia hemolítica autoimune, efetivamente isso se verifique. Isso, porque aquilo que é expectável é que realmente isto curse com uma hemólise. O que é que pode acontecer? Pode haver, muitas vezes, um TAD que é positivo, em que eu identifico uma imunoglobulina que está ligada à superfície do eritrócito, mas depois não há capacidade hemolítica, ou seja, ele pura e simplesmente está ligado ao eritrócito, mas não tem capacidade de o destruir. E o que é que acontece? Eu, do meu lado, tenho um resultado positivo, mas tu tens um hemograma que é perfeitamente normal, não é? Tens uma apto que é perfeitamente normal, uma LDH que está nos seus valores de referência, a bilirrubina está normal, e isto parece que há aqui uma dissonância, mas quando na realidade não há, não é? É pura e simplesmente um achado laboratorial que não se traduz na destruição do eritrócito, mas há uma predisposição para que existam imunoglobulinas ligadas à superfície do mesmo. Por isso, olha, Marco, eu acho que podemos concluir que, apesar de estarmos perante situações complexas, se os laboratórios de patologia clínica e imunohematologia estiverem bem organizados e despertos para a realidade das anemias hemolíticas autoimunes, vamos poder garantir uma resposta atempada e precisa, garantindo também um rápido diagnóstico para que o médico assistente possa definir uma estratégia de tratamento eficaz, ou seja, eu acho que é importante nós organizarmos o laboratório para responder a estas situações. Por exemplo, no caso particular do laboratório onde eu estou, como o Marco disse no início, as anemias hemolíticas estão muito associadas, por exemplo, a leucemias e linfomas. Ora, estando eu no Instituto de Oncologia, em que tratamos muitos doentes hemato-oncológicos, é normal que eu esteja predisposta para receber alguns doentes que já tenham esta forma de apresentação da sua doença e que tenho que ter capacidade de resposta para eles. Ou seja, nós termos os nossos laboratórios preparados para darmos resposta e para podermos
ajudar o médico assistente a reverter, por exemplo, situações graves para o doente, porque, por exemplo, sabe-se que no caso das anemias hemolíticas induzidas por fármacos, basta suspendermos o mesmo, que rapidamente a situação clínica e laboratorial é revertida. Não é? Por outro lado, também é importante referirmos que, caso seja necessário um suporte transfusional, o mesmo não deve ser protocolado, independentemente das dificuldades que nós tenhamos no laboratório, não devemos nunca protocolar o suporte transfusional do doente, mas devemos sim tentar ao máximo excluir a presença de anticorpos e garantir uma transfusão segura. Mas aqui é um bocadinho aquela interface entre a clínica e o laboratório do que é mais importante, não é? Se a transfusão é ou não life-saving e como é que nos devemos posicionar para garantir a segurança do doente e a segurança do nosso processo. Por isso, olha, Marco, obrigada. Foi um prazer partilhar este podcast contigo e gostei muito da oportunidade que tivemos de explicar aquilo que é o nosso dia-a-dia também e aquilo que é a nossa realidade. Olha, muito obrigado pela oportunidade de participar nesta iniciativa contigo, do Anemia Working Group em Portugal, e assim que nós podemos contribuir para aquilo que é um maior entendimento da realidade desta doença, da anemia hemolítica autoimune, do ponto de vista laboratorial. A gente sabemos perfeitamente que esta sinergia entre a patologia clínica e a imunoterapia contribui definitivamente para uma resposta rápida, que é uma mais-valia fundamental no tratamento multidisciplinar que estas patologias requerem. Posso contar que recentemente fui confrontado com uma experiência engraçada aqui no laboratório, ainda na última sexta-feira tive uma jovem de 17 anos que me entra com a primeira avaliação laboratorial aqui no serviço, um hemograma com uma hemoglobina de 10 e uma reticulocitose de 10%. Vou ver o esfregaço e vejo que está completamente repleto de microesferócitos. Vou falar com a minha colega da imunoterapia e entrego-lhe o doente para estudo. 3 dias depois ela diz-me que tinha uma anemia hemolítica autoimune com anticorpos G5, IgG e IgA. Portanto, é nesta altura que nós percebemos perfeitamente a sinergia que existe entre os dois serviços, entre os dois laboratórios, a partilha das experiências e conseguimos fazer um diagnóstico que não estava propriamente à partida logo visível, que não tinha passado pela cabeça sequer de ninguém, e agora a doente sabe perfeitamente o que tem e a maneira que se deve agir a partir de agora. E sabe-se perfeitamente que também destas sinergias, o que é que resulta? Resulta que nos dias de hoje, e isto é algo que já está bastante estudado e que a evidência médico-científica atual nos diz sempre, é que a patologia clínica, imunoemo e tudo o que está à volta dos exames complementares de diagnóstico e das análises clínicas tem um peso superior a 70% na decisão médica. Portanto, nós contribuímos e muito para o diagnóstico que é feito aos doentes atualmente, e isto é algo que no futuro a tendência será sempre para crescer. Portanto, olha, mais uma vez agradeço e agradeço à colega Ana Macedo por partilhar esta experiência comigo, que muito prazer me deu. Obrigado. Obrigada a todos. Esperamos que tenha gostado deste podcast que o Anemia Working Group preparou para si e assim o partilhe com colegas e amigos. Voltaremos em breve com mais um Anemia Podcast e gostaríamos de contar consigo desse lado. Fique atento, siga-nos no Facebook ou no LinkedIn. Até breve!